dia a todos. Bom dia. Estando presente aqui a nossa procuradora e querida Ana Helena, os dois conselheiros, Valmir e Dulce. Agradecemos aqui a atenção dos nossos radiovintes, né? E abrimos aqui a sessão da segunda Câmara Ordinária, do dia 31/7/2024. A 130 desta Câmara. Começamos com o julgamento da aprovação da ata da sessão anterior. Os conselheiros que aprovarem, está aprovada. Iniciamos os processos de julgamento. O primeiro processo da ordem da pauta. O relator é o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. E passo a palavra ao conselheiro Valmir, do senhor. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Ana, Ministério Público. Bom dia, doutora Dulce. Bom dia, doutora Nina. Então, vamos aos nossos processos. Nós temos 15 processos em pauta e o voto para esses 15 processos são iguais. Assim, eu gostaria de falar para o presidente e ouvir do Ministério Público e a nossa nobre conselheira Dulce que esses nossos processos fossem julgados em bloco. Os votos são iguais aos 15. Pois não, conselheiro Valmir, ouvimos a nobre procuradora Ana Helena. Não oposto, senhor presidente. Conselheira Dulce. De acordo, senhor. Nós também concordamos, conselheiro Valmir. Pode relatar os processos. Muito obrigado, senhor presidente. Então, vamos ao relatório. É o processo, do processo 1 ao 15 da pauta. Tratam os presentes processos de aposentadorias voluntárias, aposentadorias especiais, aposentadorias voluntárias integrais e aposentadorias voluntárias integral especial por tempo de contribuição, servidores públicos do Estado do Acre. Conforme as análises técnicas, constatou-se que os interessados preenchem todos os requisitos legais e constitucionais, fazendo jus às aposentadorias. O Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos. Senhor presidente, este é o sucinto relatório. Obrigado, conselheiro Valmir. Passo a palavra à nobre procuradora Ana Helena para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores, tratam-se de aposentadorias voluntárias de servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência. A análise técnica procedida verificou a legalidade das mesmas, ressalvando apenas alguns erros de enquadramento. No processo 1, que seria auxiliar de enfermagem, grupo 3, referência 7 e não referência 6. No processo número 7, que seria apoio administrativo, classe 1, referência 8 e não referência 6. Processo 9, que seria auxiliar de enfermagem, grupo 3, referência 7, não referência 4. No processo 11, apoio administrativo 1, classe 1, referência 8 e não referência 6. No processo 13, apoio administrativo classe 1, referência, ressalvando apenas alguns erros de enquadramento. Ante o exposto, considerando a jurisprudência do tribunal,
Em especial a súmula 2, este MPC opina pela legalidade e registro das aposentadorias em tela, na referência correta, conforme a súmula 2 de jurisprudência. São os pronunciamentos em todos os processos, senhor presidente. Obrigado, procuradora Ana. Passo a palavra ao conselheiro relator Valmir Gomes Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Então, vamos ao voto. A princípio, no meu voto já está inserido todas as inserções, as indicações feitas pelo Ministério Público, dos processos aí que foram falados pelo Ministério Público. Então, aqui vamos ao nosso voto, visto e analisados os presentes processos e ainda consubstanciado nas análises técnicas, bem como os 12 pareceres do Ministério Público de Contas, concluo votando, primeiro, pela legalidade e registro das aposentadorias voluntárias, voluntárias especiais, voluntárias integrais e voluntárias integrais especial por tempo de contribuição. 2. Pela modificação do Instituto de Previdência do Estado do Acre, a Acre Previdência, para que promova a ciência dos servidores interessados, bem como pelo encaminhamento de cópia dos processos ao referido Instituto para as providências cabíveis. 3. Após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhor presidente, senhora conselheira Dulcineia Benício de Araújo. Obrigado, conselheiro Valmir. Em votação, com a palavra, a conselheira Dulce. Com o relator, excelência. Obrigado, conselheira. Nós acompanhamos também os votos do relator Valmir Ribeiro. Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Eu passo a relatar os meus processos, são da ordem de pauta do 16 ao 19. Em todos, tem relatórios técnicos nos respectivos autos, são de aposentadoria, e tem pronunciamento ministerial nos autos. Então, nosso voto aqui. Passo a palavra, nosso relatório. Passo a palavra à nobre procuradora para o seu pronunciamento. Tratam-se de aposentadorias de servidores públicos vinculados aos regimes próprios de previdência. O processo, análise técnica procedida, verificou a legalidade das concessões com que concordou este MPC. Tivemos também apenas alguns erros no enquadramento final, no processo 17, que seria... no 17... Não, no do conselheiro não tivemos problemas de enquadramento. Ante o exposto, este MPC opina pela legalidade e registro das concessões em tela. São os pronunciamentos em todos os processos, senhor presidente. Obrigado, procuradora Ana. O nosso voto também é pela legalidade e registro das aposentadorias, conforme as respectivas instruções técnicas. Encaminhamento de cópias dos feitos para as providências cabíveis ao Instituto de Previdência do Estado do Acre e ao Instituto de Previdência do município de Rio Branco. Notificar as partes, solicitar para que eles notifiquem as partes interessadas, dos resultados deste julgamento. E, finalmente, pelo arquivamento dos autos. É o nosso voto em todos os processos, similar ao do Ministério Público de Contas.
Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir. Com o voto do nobre conselheiro relator. Conselheira Dulce. Voto por Vossa Excelência. Então, a decisão é conforme unanimidade, conforme o voto do conselheiro relator. Agora passamos para os processos da conselheira Dulce, que é relatora, a partir do processo de ordem da pauta do 20 em diante, conselheira. Obrigada, presidente. Um bom dia à nossa querida conselheira, doutora Nelene Ferreira Lima, ao conselheiro Valmir, também a doutora Janaína e a todos que nos acompanham, senhor presidente. Trata-se de processo autônomo instaurado em cumprimento ao item B do Acórdão 13.151, de 27 de janeiro de 2022, dos autos da inspeção 139.598, para apurar a responsabilidade do gestor por não cadastrar no sistema de licitações e contratos chamado LICOM os documentos referentes ao chamamento público número 001/2020 da Fundac, bem como dos contratos que dele resultaram. Após a distribuição, os autos foram enviados à nossa área técnica, que se manifestou pela segunda inspetoria, pela citação do senhor Argemiro Pereira dos Santos, uma vez configurado desacordo com a Resolução 97, pois não houve a inserção das informações acerca do chamamento público, já referido, e sugeriu aplicação de multa, nos termos do artigo 5º da resolução aqui já mencionada e do artigo 89, segundo, da nossa lei orgânica, Lei 38/93, atento aos princípios do direito de defesa, ampla defesa, de contradizer também. Houve a citação pelo Diário Eletrônico 2218, divulgado em 31 de janeiro de 2024, e foram apresentados esclarecimentos, as folhas 8694 e 94, sobre os quais a área técnica se manifestou, entendendo que, na verdade, o responsável pelo envio das informações era o senhor Moisés Marcelo de Lima, então presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre, Fundac, durante a realização da licitação e a respectiva assinatura do contrato. Foi feita a citação do ex-gestor, no Diário Eletrônico de Contas 2.245, divulgado em 14 de março de 2024, o prazo transcorreu e o gestor não apresentou defesa, nem justificativa. Por fim, o Ministério Público de Contas, em manifestação assinada por seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, se pronunciou do feito ao relatório. Obrigado, conselheira Dulce. Passo a palavra à nobre procuradora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, vou passar direto ao parecer, uma vez que a conselheira relatora já fez o relatório, né? Já fez detalhadamente o relatório. Compulsando os autos, verificou-se que persiste a falta de envio ao portal LICOM dos documentos pertinentes ao chamamento público em tela, bem como dos contratos dele resultantes, e que, mesmo citados por este Tribunal de Contas, o gestor posterior não realizou o cadastro, demonstrando total descompromisso com as obrigações com a Corte. Desse modo, o senhor Argemiro Pereira dos Santos tem responsabilidade solidária, de modo que, após o início da gestão, deveria ter sido providenciado o cadastramento das informações no portal LICOM, o que não ocorreu, mantendo-se a irregularidade pelo descumprimento da norma de regência da matéria. Artigo 1º, parágrafos 1º, 3º e 4º da resolução que trata do LICOM. Ante o exposto, este MPC opina pela aplicação de multa aos senhores Moisés Marcelo de Lima e Argemiro Pereira dos Santos, responsáveis à época pela Fundação Hospital Estadual do Acre, Fundac, com fulcro no inciso 2 do artigo
89 da Lei Complementar 38 de 93, de acordo com o artigo 5º da Resolução TCE-Acre 97 de 2015, e notificação à origem para o envio dos documentos referentes ao chamamento público 001 de 2020 da Fundacre, bem como dos contratos dele resultantes, e para o cumprimento dos prazos previstos na norma em referência sob pena de responsabilidade. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, procuradora Ana. Passo a palavra à relatora, a nossa conselheira Dulce. Obrigada, Excelência. Esse processo é um processo independente, autônomo, para verificar e apurar de quem foi a responsabilidade pelo não cadastramento no sistema de licitações e contratos aqui do Tribunal de Contas, dos documentos que se referem ao chamamento público 001 da Fundacre, esse chamamento foi em 2020, bem como dos contratos que dele resultaram. A resolução do Tribunal, de número 97 de 2015, ela estabelece que os gestores, os chefes de poderes e órgãos, eles devem inserir no sistema do tribunal, no prazo de 48 horas, o cadastro das licitações, os atos em que eles dispensaram essa licitação ou eles exigiram, e os contratos também que envolvem recursos públicos, vinculados à sua gestão, mesmo transferido por convênio ou outro modo legal a outra entidade ou pessoa física. Né? E essa resolução, no seu artigo 7º, entrou em vigor em 1º de outubro de 2015, e o Tribunal tem atuado buscando dar amplo conhecimento do que estabelece essa norma e assim exercer a sua competência constitucional, que é fiscalizar contábil, financeiro, orçamentário e operacionalmente, né? Aí os entes que estão sob sua jurisdição, conforme estabelecido na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Nesse caso aqui, a Fundacre, na gestão do senhor Moisés Marcelo de Lima, deixou de cumprir a essa resolução, né, que manda inserir no LICOM, nosso sistema de licitações, as informações do chamamento público 001 de 16 de janeiro de 2020 e dos contratos que dele resultaram, especialmente o contrato 119, assinado em 18 de março de 2020, conforme já havia sido mencionado nos primeiros autos, no processo principal. Ressalta-se ainda que, conforme reunião feita em 31 de outubro de 2017, as duas câmaras do Tribunal unificaram sobre a matéria, sendo estabelecido em seu item 3, no que tange a resolução 97 de 2015, que dispõe sobre o cadastro eletrônico do processo licitatório, das dispensas, das inexigibilidades, adesões à ata de registro de preço e contratos no portal de licitações do Tribunal de Contas, que a partir de julho de 2016 será aplicada a multa correspondente, na época, R$ 3.570 nos casos de envio fora do prazo e também de não envio. Então, tem essa regra aí estabelecendo. Então, diante disso, e ante a ausência de justificativa e restando caracterizada que não foi observado o que estabelece a legislação do tribunal, ao responsável no período deve ser aplicada a multa que está prevista na resolução, combinado também com o artigo 89, inciso 2º da nossa lei orgânica. E sua fixação deve levar em consideração a infração que foi cometida, a sua gravidade, e ainda observados os princípios, a proporcionalidade e da razoabilidade, além de seu efeito pedagógico. Ressalto aqui que não vou aplicar multa ao senhor Argemiro Pereira dos Santos, gestor da Fundacre, no período de 17 de abril de 2020 a 14 de abril de 2021, conforme sugerido pelo ilustre MPC, Ministério Público de Contas, uma vez que ele não foi o responsável pela edição do chamamento público número 001 de 16 de janeiro de 2020 e muito menos pela assinatura do contrato 119 de 18 de março de 2020, tendo sido cientificado por esta Corte
de que essas informações não tinham sido encaminhadas quando da citação realizada neste feito em 31 de janeiro de 2024. Embora tenha sucedido o senhor Moisés Marcelo de Lima, no cargo de presidente daquela autarquia estadual, a partir de 17 de abril de 2020, entendo que não descumpriu a resolução TCE 97/2015, tendo em vista que o prazo para envio dos dados relativos ao certame licitatório e os respectivos contratos se dá a contar da assinatura ou publicação oficial, tendo assumido o mencionado cargo após decorrido o limite para a remessa das informações. Posto isso, estando caracterizada a infração à resolução TCE 97/2015, voto pela aplicação de multa não ao senhor Ademir, mas ao senhor Moisés Marcelo de Lima, no valor equivalente a 500 unidades padrão fiscal do Estado do Acre, consoante preconizado no artigo 139, segundo, do regimento interno deste tribunal, que atualmente perfaz a quantia de R$ 6.500 a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias, nos termos do parágrafo 3º do mencionado dispositivo legal. Pela notificação do senhor Moisés Marcelo de Lima para pagamento da multa fixada no prazo aqui já estabelecido, dando a ele ciência de que, na hipótese de descumprimento, a sua cobrança se dará pela via judicial. Após as formalidades de estilo, remessa dos autos ao arquivo. É como voto, senhor presidente, senhor conselheiro. Obrigado, conselheira Dulce. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Foi o voto da nova conselheira relatora, senhor presidente. Senhor presidente, da mesma forma, nós acompanhamos o voto da conselheira relatora. Então, decidiu-se a unanimidade conforme o voto da conselheira relatora, que permanece com a palavra com o processo de ordem da pauta, o 21. Obrigada, excelência. Senhor presidente, eu gostaria de julgar os processos de números 21 até o número 27 em bloco, já que todos se tratam de apreciação de aposentadoria. Tá bom, conselheira? Continue. Obrigada, senhor presidente. São todos processos que apreciam a legalidade e o registro das aposentadorias aqui apreciadas, dos inativos provenientes das secretarias de Estado de Educação e de Saúde. Todos os processos receberam a análise técnica pela 4ª Inspetoria e também parecer do Ministério Público de Contas. É o relatório, excelência. Obrigado, conselheira Dulce. Passo a palavra à nobre procuradora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, tratam-se de aposentadorias de servidores públicos vinculados aos regimes próprios de previdência. A análise técnica procedida verificou a conformidade, a legalidade das concessões, ressalvando-se apenas no processo 23, que se trata de auxiliar de enfermagem, grupo 3, referência 7, e não referência 4, apenas esse. Ante o exposto, considerando os precedentes da Corte, em particular a súmula 02 da jurisprudência, este MPC opina pela legalidade e registro das aposentadorias, neste caso, na referência correta, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos, senhor presidente, em todos os processos. Obrigado, procuradora Ana. Passo a palavra à conselheira Dulce para relatar os processos. Obrigada, excelência. Com a mesma compreensão do Ministério Público, que antes todo exposto e tudo que consta dos autos, bem como considerando a regularidade das documentações que foram apresentadas e a sua conformidade ao ato de concessão, voto pelo reconhecimento da legalidade e consequente registro deste Tribunal de Contas das aposentadorias aqui agora apreciadas, pelo encaminhamento
de cópia dos processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para proceder à ciência de todos os interessados no teor da decisão, bem como para que observe o artigo 11 da Resolução TCE 103, de 14 de setembro de 2016, e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. Gostaria aqui também, senhor presidente, de destacar, como bem observou a doutora Ana, a necessidade de reenquadramento, correção, de que nas decisões que o tribunal tem solicitado ao Acre Previdência essas correções, ele tem feito de forma, inclusive, muito rápida. Então, que fazer esse registro, né, dessa grande cooperação e parceria do tribunal com o Instituto de Previdência do Estado do Acre. Obrigado, Sérgio. Obrigado, conselheira Dulce. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Eu acompanho o voto da nobre conselheira relatora na íntegra. Da mesma forma, nós acompanhamos os votos da conselheira relatora. Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Senhor presidente, Jorge, eu gostaria de trazer essa pauta aqui, um processo que foi da última sessão, em que nós tivemos aqui um pequeno equívoco, e eu gostaria já, também, em entendimento com o Ministério Público de Contas, de fazer a correção desse voto. Queria até que a doutora Ana também já confirmasse a necessidade de nós fazermos a correção de um processo que é da senhora Nazaré Ricardo de Lima. Pois não, conselheiro. De acordo, doutora Ana? De acordo, conselheiro, eu ia lhe perguntar se a senhora iria trazer, porque esse, pelo que eu entendi, a gente retirou para olhar de novo, não seria isso? Não, eu acho retirou para. Não, eu acatei o seu pedido na sessão. Ah, foi? Eu pensei que a gente tinha. Eu pedi para ver. Então tá certo. Vamos fazer a correção no voto. Com certeza, conselheira. Está anotadinho aqui. Então, excelência, então eu vou ler o voto. Já pode ler, conselheira. Certo. Posto isso e tudo que mais consta dos autos, bem como considerando a regularidade da documentação apresentada e a conformidade com o estabelecido na legislação pertinente em vigor, inclusive levando-se em conta as manifestações do corpo técnico e do Ministério Público de Contas, voto com base no artigo 61, inciso 3º da Constituição Estadual de 89, pelo reconhecimento da legalidade e consequente registro neste Tribunal de Contas da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição da senhora Nazaré Ricardo de Lima, matrícula 122.8-1, com proventos integrais no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 2, referência H, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte, nos termos do previsto no artigo 5º, parágrafo 2º, inciso 1º, da Emenda Constitucional Estadual número 52, de 2 de dezembro de 2019, com proventos fixados em R$ 3.000,48, considerando estabelecido na súmula TCE 02/2016, pelo encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para proceder à ciência da interessada do teor da decisão, bem como para que observe o artigo 11 da Resolução TCE 103, de 14 de setembro de 2016, e finalmente, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos como voto. Inclusive, consulta aqui a doutora Janaína, porque eu acredito que já tem acordo, mas eu não sei se ele foi publicado. Aí teríamos que fazer a correção e a republicação do acordo. Mas depois você pode ver isso, né? Muito obrigada, senhor presidente. Então, eu gostaria que Vossa Excelência colocasse em votação. Presidente. Está sem áudio. No caso, o Ministério Público aqui não se pronuncia porque você está apenas corrigindo, né? Não, é que já teve... Não, é porque esse caso aí, o presidente, eu tinha levantado só essa questão, que nesse caso era a classe. Ela foi aposentada na classe 1 e seria classe 2, e nós estávamos registrando na 2. Aí eu levantei de que essa mudança de classe não seria automática, mas neste caso desta servidora, houve um erro, porque ela já tinha juntado os certificados, os documentos. Então, houve um erro. Então, nós vamos realmente corrigir. O nosso registro vai ser na classe 2. E ela foi aposentada na classe 1. Mas
porque houve esse equívoco, mas de acordo. Eu tinha levantado, para mim, a conselheira tinha só, para mim, ela tinha até retirado, mas ela entendeu que acatou. Tá certo. Eu tinha compreendido errado. O parecer ministerial, viu? Isso. A doutora Ana leu. Eu fiz a leitura final direta do voto, que é apenas uma correção no meu voto. Correção, já teve, isso. e a leitura do voto do Ministério Público está... Era de acordo. De acordo. Entendeu? Conselheira? Então, A senhora poderia... Só coloca em votação. A então, senhora poderia só informar o número do processo? Eu vou já lhe dizer, é 145404. Isso. É o processo 145.404 da sessão passada. Eu vou aqui localizar. Esse aqui, olha, não houve acórdão não, viu, conselheira Dulce? Eu lhe digo porque não foi, eu não assinei, não foi publicado acórdão não, tá? Já foi feito, mas não foi... Não foi, ele nem veio para assinatura ainda, viu? Ele não tinha vindo para assinatura, não. Tá? Excelente. Então, presidente, coloque só em votação só para a gente fechar o voto. Então, em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Muito bem. A aposentadoria é na classe 2, não é isso? Isso. Tá. Eu voto com a conselheira relatora, senhor presidente, na íntegra. Da mesma forma, nós acompanhamos o entendimento da relatora neste processo. E a decisão é a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Tem algum processo mais, conselheiro Valmir, conselheira Dulce? Então, encerramos Tudo certo. a fase de julgamento de processo e passamos para as comunicações. Passo a palavra à nobre procuradora Ana Helena. Eu quero apenas desejar um bom dia a todos vocês e aqueles que nos acompanham pela Rádio Web. Agradecer em nome da Janaína a todos que permitem que a gente ainda faça essa sessão nesse modo telepresencial, né? Até que estejamos com a nossa casa totalmente arrumada. Né, que eu acredito que está chegando o grande dia, já estamos ansiosos para retornar, né, presencialmente, saudades de todos vocês. Nada mais, senhor presidente. Obrigado, procuradora Ana. Com a palavra o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Muito obrigado, senhor presidente, também no mesmo sentido, parabenizar Vossa Excelência pelo belíssimo trabalho do dia de hoje e agradecer à doutora Janaína também pelos trabalhos junto à nossa segunda Câmara e agradecer à doutora Ana Helena, doutora Maria Dulcinea, e dizer que estamos torcendo e orando a Deus que nos proteja sempre de todos os males. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Valmir. Com a palavra a conselheira Dulce. Obrigada, presidente. Também cumprimentá-lo pela condução dos trabalhos, cumprimentar nosso querido conselheiro Valmir, nossa querida doutora Ana Helena, a Janaína, também a quem agradeço pelo esforço em possibilitar ainda a realização dos nossos serviços nessa modalidade online. Cumprimentar também o presidente do tribunal e de maneira especial, Vossa Excelência, conselheiro Valmir, que ontem foi o lançamento do painel de indicadores ambientais do Estado do Acre. É uma apresentação extremamente valiosa, importante. Cumprimentar também toda a equipe que esteve envolvida, é um esforço grande do tribunal para avançar, né, nesse campo ambiental. À tarde também já emendamos, tivemos uma extensa reunião também com a ONU, com o Carlos Vicente, já buscando também soluções para essas questões que têm nos angustiado nessa área ambiental, água e tudo mais. Então, só
cumprimentar o esforço que Vossa Excelência tem feito e também a presidência do tribunal que tem apoiado tudo. Nada mais, senhor presidente. Um bom dia a todos e a todas. Obrigado, conselheira Dulce. Então, ontem a conselheira Dulce convocou uma reunião junto com Carlos Vicente, que atua na ONU, né? Nome dele. Mas é verdade, a gente tem que dar a César o que é de César, né? Então, há uma preocupação muito grande em todos os órgãos da ONU aí sobre essa questão da seca, né? Hoje, eu acho que foi hoje ou foi ontem que o governo decretou um estado de emergência em função o Rio Juruá, nas cabeceiras, já tem problema, né? De abastecimento, o baixo nível d'água não permite trânsito, né? E ali como diz o ditado ali, o rio comanda a vida, né? Eu tive agora nas cabeceiras do Envira, muito parquinho bem pequeno para poder andar. Bem conseguido. E até perigoso, né? Mas é a fase, né, dessa governança adaptativa, né? Nós precisamos nos adaptar ao novo real, ao novo momento que a gente vive. Então, a natureza e a biodiversidade, elas colocam um limite, né, em tudo. Nós não podemos ultrapassar. E é isso, os indicadores ambientais, ontem foi uma apresentação preliminar, né? Ainda vai ter mais, porque está tudo disperso, Aninha, tá? Os dados Sim. estão em vários lugares, estão no CEMADEM, no INPE. Nós estamos usando o MAP Biomas, né? O MAP Biomas, que é uma ONG que organiza os dados do INPE, né? Ele os torna mais digeríveis, né? Mais descomplica essas informações. Então, nós aqui não restringimos só a questão climática, mas a gente foi em outras áreas, né? Inclusive muito questionado a parte de quanto o clima afeta a saúde, né? Então, entrou água, a parte de esgoto. Não tem como ser diferente, né? É um tema transversal, né? Transversal, isso mesmo. Aninha, inclusive, o que a gente ficou mais impactado foi com a solução que várias organizações estão pensando, e, inclusive, o Carlos já mandou, viu? Já mandou, né? Eles têm agora, estão trabalhando um filtro, Aninha, de balde de nanotecnologia, tamanho desse. É tipo uma caneta, Aninha. Uma canetinha que você filtra, a água pode estar barrenta, a água pode estar suja, a água pode estar do jeito que tiver. Eles têm duas versões, uma individual, em que a pessoa toma e a água já está purificada, e a outra uma versão maior, vamos dizer assim, para a família, em que você consegue limpar a água. Para a comunidade, né, Dulce? Para a comunidade, e para os poços. Pessoal, que maravilha, né? Então, assim, num custo acessível, né, R$150 por esse tipo de filtro. E é algo assim extraordinário. As organizações elas estão pensando rapidamente, né, como você sai do discurso para encontrar uma saída prática. E aí a gente está até querendo saber quem está em Brasília para trazer as primeiras amostras. Né? Para teste, né? Para a gente. Vou ver se a gente identificar alguém que esteja em Brasília. Para pegar, né? Para cá as primeiras amostras. Né? A gente quer fazer uma ação na Semana do Meio Ambiente. Essa questão do mapa biomas, o Map Biomas fez aquela parceria, né, com a própria Tricom. Aí a transparência internacional. Pois é, porque eles realmente, eu estou dizendo, eles transformam esses dados, né? Porque assim, eles fazem esse trabalho dos dados, porque realmente a gente tem muito dado. O problema é que muito dado, mas são dados
muito especializados, né? Se não houver uma transformação para que a gente possa trabalhar, não dá, né? Outro registro também que eu queria fazer foi a participação do Ministério Público de Contas, na pessoa do Sérgio Cunha, também do Tribunal, que eu estive à frente também com o doutor Sérgio, na comissão de jurados dos projetos de inovação e gestão do Ministério Público Estadual, né, nos seus 61 anos de aniversário. Então, foi um trabalho extremamente relevante que eles fizeram no Ministério Público, e nós pudemos participar como jurados, né, avaliando a qualidade e a resolutividade desses projetos desenvolvidos no âmbito do Ministério Público Estadual. Então, parabenizar aquele órgão de controle social pela iniciativa e também fazer esse registro da participação do Ministério Público de Contas e do próprio Tribunal, através do Dr. Sérgio e também da minha participação. Obrigada, Sérgio. Parabéns. Acho que congelou agora. Foi a imagem do presidente, né? Eu não sei, acho que deu uma caidinha lá na... Deu uma caída. A internet hoje, aquela hora, eu tentei ir para o celular, achando que ia ficar melhor, e não deu. Aí eu acho que eu saí, aí eu voltei para a internet aqui de casa, mas está ruim também. Oi, conselheiro. Sua internet caiu? Hã? Não, ela está falando lá, Janaína falando com o presidente. Conselheiro Valmir. Já está na hora da sua outra reunião, né? Congelou, mas eu acredito que a gente já... Não sei se já encerrou, né? Eu acho que ele vai só fechar. Ele está... eu estou conversando com o presidente, ele está tentando voltar para a sala, tá? Vamos, certo? Aí Temos uma reunião agora, 10 horas, na presidência. E 11 horas temos uma reunião com o secretário da Fazenda, secretário de Educação. Marquei para as 11 horas, para que não atropelar a nossa reunião agora das 10 horas. Conselheiros, o presidente disse que não está conseguindo voltar, pediu para o conselheiro Valmir fechar a sessão por ele, Tá bom? Então, isso eu serei rápido. Não havendo mais nada a tratar, agradecendo a Deus por mais esse dia maravilhoso que nos deu, encerro a presente sessão e convoco outra para dia e hora regimental.